Olá a todos, está começando mais um Arquibancada Caipira. Hoje a gente vai falar sobre 3 clubes, principalmente, né? O Red Bull Bragantino, o Red Bull Brasil e o Sport Clube Atibaia, os times aqui da região Bragantina. Eles jogaram na Série A1 e na Série A2 e a gente vai comentar sobre esses jogos, começando sobre o Bragantino, que ganhou hoje. A gente está falando aqui no dia 3 de março, quarta-feira. O Bragantino ganhou do São Caetano, o jogo foi 2-0. E o jogo teve confusão, porque teve chuva, o jogo demorou meia hora para começar, porque acabou a luz lá também. E foi um jogo tranquilo, o Bragantino fez 2-0 e eu tô aqui com o Mário para comentar um pouco sobre esse jogo que mostra o São Caetano bem fraco, o Bragantino dominando a partida, mesmo poupando alguns titulares. Boa noite, Rodrigo. Não foi nenhuma novidade a vitória do Bragantino hoje à noite para cima do São Caetano, né? O Bragantino conseguiu, logo no começo de jogo, abrir o placar, depois conseguiu ampliar para 2-0. E a gente vê um adversário, por exemplo, São Caetano, com muitas dificuldades, né, ao longo dos últimos anos, questões com problemas financeiros, um clube com, claro, que teve toda essa decadência dos últimos anos e sem divisão nacional, enfim, tudo isso envolvendo. O São Caetano, claro, conseguiu um título expressivo no ano passado, ganhando a Série A2, né, e subindo junto com o São Bento de Sorocaba, que foi o vice-campeão. Mas logo depois do campeonato, o Galo, que era o técnico, saiu, todos os jogadores que estavam naquele plantel saíram. Aí o clube foi jogar a Série D do Brasileiro com um catado e sofreu goleadas, vários problemas polêmicos. E aí agora faltando dias para iniciar o Campeonato Paulista, o time foi formado pelo comando do Wilson Júnior, né, que já comandou o Atibaia, por exemplo. Então, o Bragantino não teve dificuldade nesses 90 minutos no Atlético Campanella. Hoje, a gente viu isso, foi nítido. E o Bragantino, claro, a gente vamos destacar com relação ao fim de semana, o Bragantino que fechou agora a segunda rodada, né, nessa quarta-feira, iniciou com aquele empate sem gols, chatíssimo, né, que foi contra o Corinthians, a gente que acompanhou no estádio, pôde acompanhar no estádio, e a gente viu que o Bragantino tentou vencer aquele jogo contra o Corinthians que não chegou a finalizar a gol, né, na partida, e o Bragantino faltou ali matar o jogo para levar os 3 pontos também. O time agora está invicto, né, tem uma vitória e um empate, isso é muito positivo para o Bragantino e ainda mesmo no início de competição, né? O jogo hoje deu para notar muito bem que o Bragantino é um dos times que vai jogar para classificar e o São Caetano vai disputar para não cair, né? O São Caetano subiu ano passado junto com o São Bento, né? São 2 times que vão começar mal esse campeonato, se bobear, caem os 2 já. E o São Caetano, ano passado, que nem o Mário estava falando, ficou 6 meses sem pagar jogador, perdeu partida por WO porque os jogadores se recusaram a entrar. Então, assim, é um clube num momento muito complicado na sua história e por mais que tenha subido, que foi até uma surpresa, no ano passado não está numa boa fase e é um time que tem tudo para brigar para não cair. O Bragantino hoje aproveitou, né? Não escalou o Aderlan, o Raul, o Claudinho e o Fabrício Bruno de início. Eles descansaram um pouco, né? No final até entrou o Claudinho, mas o time deu uma descansada. O Vitinho entrou no lugar dele e marcou 2 gols. Acho que é importante mostrar também o quanto o Vitinho é bom jogador, o quanto ele pode ser importante para a equipe, porque ele ficou muito marcado ano passado por alguns poucos jogos ruins, mas muito mais por ficar no lugar do Claudinho quando o Claudinho estava no banco, então ele acabou sendo marcado muito por causa disso, mas é um ótimo jogador. Hoje, por mais que eu acho que o goleiro tenha falhado nos gols, porque eu acho que ele se posiciona mal e ele deixa a bola entrar no canto dele, né? Eu acho que o Vitinho faz 2 ótimos gols e participa, o Ítalo servindo ele nas 2 vezes. Foram até gols parecidos, se você olhar bem. Então, dá para ver um Bragantino que conseguiu ir bem na partida. O time no final de semana empatou 0-0, faz alguns jogos que não toma gol e está 7 jogos invicto. Mostra o quanto a defesa evoluiu e está forte hoje. E o ataque, nesse jogo não, mas em alguns jogos mostra um pouco algumas deficiências, por acho que está um pouco previsível, né? O time tem uma identidade bem definida, mas todo mundo meio que já definiu e já entende como defender isso. Então o time vai sofrer um pouco para arrumar variações, né? Quando pegar adversários um pouco mais fortes e conseguem se defender melhor. Hoje não era o caso, a vitória veio, poderia ter sido até demais, o goleiro do São Caetano foi bem na partida.
Agora falando Isso aí, deixa nítido também, Rodrigo, perdão, só para finalizar, isso deixa nítido que o Bragantino, claro, tem um grande elenco, por mais que com a questão da formação tática do Barbieri não tem muitas mudanças, mas é um time que está preparado e vai tentar brigar pelo título no Campeonato Paulista. Eu acho que é uma chance, tem uma brecha para o Bragantino ser campeão novamente, conseguir um bicampeonato, até sonhar com esse bicampeonato, justamente pela questão maluca que está ocorrendo com o futebol brasileiro. A gente terminou há poucos dias a questão do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, e então tem essa brecha. Por exemplo, você vê o Corinthians poupando, agora conseguiu, não teve nessa segunda rodada a questão de poupar, nem o Palmeiras, mas a gente vê também os outros clubes que jogam Série A com dificuldades no campeonato. Então, acho que a chance do Bragantino de tentar um título esse ano no Campeonato Paulista é muito grande, é muito forte. Acho que o time está mais preparado que o ano passado, por exemplo. porque você olha os times que podem ser campeão. O Corinthians está reformulando o time o tempo todo. Hoje jogou com vários jogadores da base. O Mancini, por mais que tenha ajeitado o time ainda está longe de ser um time forte. Ficou atrás do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Bragantino fazendo aquele início muito ruim. Você tem o São Sim. Paulo trocando de técnico. Hoje ganhou, mas não dá para ter noção de quanto esse time vai ficar forte ou não. O Santos a mesma coisa. Eu acho que os dois pegaram ótimos técnicos, mas é aquela coisa, não dá para saber o quanto o time vai evoluir. O Palmeiras não está dando muita bola para o Paulista, também não dá para saber. Depois pega o mata-mata, o Bragantino vai pegar o Palmeiras no grupo, né, se classificar. É muito provável, daí vai ter que tentar eliminar o Palmeiras. Então, é um campeonato que é possível o Bragantino ganhar. Vamos ver como é que o time evolui e se ele consegue, pelo menos, classificar, sei lá, para uma final, já seria interessante. Agora falando ainda de Red Bull, só que agora do Red Bull Brasil, é o time que vai jogar agora em Bragança Paulista. O Red Bull Brasil jogou a vida toda em Campinas, aqui no Brasil. Tudo bem, mandou alguns jogos em outros lugares, mas a maior parte do tempo em Campinas. Agora joga em Bragança, jogou nesse começo de semana contra o Taubaté e ganhou, né? O Taubaté que foi um dos times que brigou para o acesso no passado. O Red Bull Brasil que brigou, na verdade, para cair, né, para a Série A3, mas mostrou um bom futebol nesse primeiro jogo. Acho que o time que jogou a Copa Paulista com praticamente os mesmos jogadores deu um tempo para eles se conhecerem. Acho que tem o Bruno, que é um bom jogador, o Cristiano, o Guilherme, o próprio Iago. Eu acho que tem um time interessante e pode, sei lá, subir não vai, né? Porque não pode. Mas pode ficar numa posição boa, classificada. E aí, Mário, estava lá no jogo, o que você achou do time? O time foi muito. A gente viu uma atuação na partida da primeira rodada muito boa do Red Bull Brasil. Red Bull Brasil conseguiu definir a partida nos primeiros minutos ali, abrindo o placar. O Taubaté, que tem um time totalmente diferente a princípio do Red Bull Brasil, é um time mais com jogadores veteranos, enfim. E eu acho que isso fez a diferença para o Red Bull Brasil, a questão do elenco de jovens jogadores. E também tem aquela questão que não tem a pressão, né? Comparado às demais equipes. Né? O Red Bull Brasil não tem a garantia do acesso, né? Para conseguir o acesso à Série A1, o Red Bull Bragantino teria que cair na mesma temporada. Isso é praticamente impossível acontecer, muito difícil de acontecer. Mas a gente viu um time muito bem e assim, no segundo tempo o Taubaté foi melhor. O Taubaté teve mais chances claras de conseguir até um empate, depois sofreu logo no início do segundo tempo o segundo gol, mas mesmo depois com os 2-0 o Taubaté ainda tentou criar mais chances e tal, e tentar diminuir, mas a gente viu muito a questão da transição ofensiva do Red Bull Brasil sendo efetuada ali, na maioria do tempo do segundo tempo. Então a gente viu o Red Bull Brasil tentando os contra-ataques, e o jogo praticamente ficou nos 2-0 mesmo, que ficou definido no segundo tempo. O Taubaté vai tentar o acesso, é o objetivo do Taubaté. Está 37 anos fora da elite do futebol paulista, se eu não estou enganado. Então é muito tempo que o Taubaté não joga a elite do futebol paulista, né? E diferente do Red Bull Brasil, que há 2 anos atrás jogou a primeira divisão, foi a última participação. Então, foi um jogo muito legal, foi acho que o melhor jogo da rodada que eu pude acompanhar, porque também teve a questão do jogo do 0-0 com o Red Bull Bragantino.
e Corinthians. Mas foi um jogo legal e a gente vê que são dois times que têm possibilidades de lutar aí pelo campeonato. A gente vê muitos times parelhos na Série A2, né? A gente vê o 15, que sempre luta para o acesso. A gente tem um Água Santa esse ano que foi rebaixado na temporada passada para a Série A2. Então a gente vê bons times ali para brigar para subir. Infelizmente só são 2 vagas, né, no Campeonato Paulista da Série A2. Então, esse jogo foi em Bragança, né, na Bia Bicha Dimas, estádio onde o Bragantino manda os jogos. Sem poder ter torcida, né? Você acha que a torcida que acompanha o Bragantino vai abraçar o Red Bull Brasil como segundo time? Que de certa forma é mesmo, ele usa vários jogadores para esse segundo time, né? O time sub-23 porque quer, né? Não porque a Série A2 obrigue, né? A Série A2 não tem limite de idade igual a Bzinha, né? Então, na verdade, vira o time B do Bragantino, né? Então, eles jogam um campeonato para testar jogadores que ainda não podem jogar no time principal. Você acha que a torcida ia abraçar esse time e acompanhar os jogos também da A2? Eu acho que sim. Eu acho que tem essa grande possibilidade. Claro que a gente está em pandemia, o público não pode frequentar os estádios, mas eu vejo sim, no futuro, o torcedor frequentando os jogos do Red Bull Brasil também. Quem gosta de futebol vai acompanhar. Então, da cidade, não só da cidade, mas da região. Então, tem essa possibilidade. Um dado interessante que não é a primeira vez que o Red Bull Brasil joga, manda a sua partida aqui em Bragança Paulista. Né? O time chegou a jogar em 2017 pela Série D, uma rodada final da primeira fase diante do Espírito Santo. O Red Bull Brasil, na época, que tinha como um dos seus principais jogadores o Edson Silva, que tinha acabado de sair do Estrela Vermelha de Belgrado para vir jogar a Série D do Brasileiro pelo Red Bull Brasil, era um dos favoritos ao acesso pela questão do investimento, mas foi eliminado logo na primeira fase, justamente perdendo para o Espírito Santo nessa última rodada, que foi aqui em Bragança. Eu pude acompanhar esse jogo na época e estar no estádio. E assim, eu acho interessante essa vinda do Red Bull Brasil para Bragança. A gente tem que falar, o Red Bull Brasil não teve sempre um grande problema a questão de frequentadores nos seus jogos, né? De ter torcedores ali em Campinas, porque sempre teve esse problema. O clube chegou a jogar no início de sua história no Serecamp, o estádio antigo, que jogou a Mogiana, que jogou o Rigésia de Valinhos, vários outros clubes, o próprio Campinas, o antigo Campinas, que era o clube do Careca. E depois, com o acesso à segunda divisão, à quarta divisão, o time começou a mandar os jogos no Moisés Lucarelli. E a gente sabe a questão cultural que existe em Campinas. A rivalidade do torcedor do Guarani e da Ponte Preta com relação a eles, né? E a questão também de ter um novo time na cidade. Então, o torcedor do Guarani não iria pisar no Moisés Lucarelli para acompanhar jogos do Red Bull Brasil. E o torcedor do Ponte Preta também não, porque é um time que não tem identidade na cidade histórica e está ocupando ali um espaço que é do clube. Então, o torcedor pensa assim, né? Então, o Red Bull Brasil sempre teve esse problema. Teve várias ações de marketing, ações positivas ali para chamar um torcedor, pessoas que gostam de futebol, mas sempre teve esse problema ao longo de sua história. Eu acho que em Bragança vai ser diferente, até pela questão também, hoje, de ter o Red Bull Bragantino como principal equipe da marca Red Bull. Então, não tem essa possibilidade de ocupar o espaço no lugar. Então, acredito sim que o torcedor vai assim que puder, vai acompanhar sim o Red Bull Brasil aqui em Bragança Paulista. Agora vamos falar de um time que é na região, mas diferente dos dois, não joga na região, que é o Atibaia. O Atibaia joga Americana, né? O Esporte Clube Atibaia estreou ganhando, né? Foi 2-0 no Monte Azul, 2-0 não, 1-0 no Monte Azul. Gol do Luan Reis Palmeiras, aquele Luan que jogou muito tempo no Palmeiras, a torcida não gostava dele, falava que ele era muito ruim, mas era querido, principalmente pelos técnicos, né? O Filipão, o Gilson Kleina. E agora está jogando aqui. E o passe ainda foi do Christian, que jogou por Corinthians, Flamengo, aquele jogador bem conhecido também. O Palmeiras também vai ser mais um tema no Atibaia, porque agora veio o Felipe Menezes,
que o Atibaia estava falando que era um jogador de destaque, que jogou pelo Palmeiras, mas a torcida sabe que ele não teve destaque nenhum. Ele jogou Série B e um pouquinho do ano de 2014, que talvez seja o pior Palmeiras da história do clube. Então, não dá para dizer que seja um jogador de destaque, mas jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Benfica e está aqui no Atibaia também. Deve fazer parte do elenco nos próximos jogos. Mas o time ganhou. O que você vê desse time? O que você acha desse time na Série A2? Você acha que o time tem chance de subir ou é aquela coisa? Tem muito time forte e vai ter que brigar, porque o time até hoje não conseguiu nem ficar em oitavo, né? Sim, o Atibaia estreia com vitória, né? Estreou com vitória. E pela primeira vez estreia com vitória na Série A2. O time tem sua terceira campanha na competição e inicia com o pé direito, né? Isso é nítido. O Atibaia tem esse destaque de estar contratando jogadores com passagens por equipes grandes. Claro, o principal foi o Christian, logo de cara, no anúncio, um jogador que tem muita experiência, também já passou pelo Fenerbahçe. Depois o Luan e agora esse novo contratado recentemente. Eu acredito, sim, que o Atibaia está montando um elenco com a meta para subir, ter o acesso, mas a gente sabe que é muito difícil. É um campeonato muito difícil, existem equipes com muito mais investimento na competição e que está montando um elenco mais forte, mas a gente sabe que pode acontecer de tudo na Série A2. Hoje a gente vê um Atibaia, claro, nitidamente um time preparado para classificar entre os 8. Né? O Atibaia, nessas duas únicas campanhas que fez na Série A2, não passou de fase. O time ficou ali naquele bolo de times que não classificaram para a fase seguinte e também não caíram. Então, a gente vê já uma mudança de projeção ali do clube com relação a brigar por um acesso em 2022 no Campeonato Paulista, que seria um feito inédito na história do clube, né? A gente não tem a questão da cidade, mas, óbvio, o Sport Clube Atibaia hoje é um clube de Americana. Desde o ano passado, em março do ano passado, quando se concretizou a mudança do CNPJ, claro, por questões que o clube não tem um estádio apto para jogar nenhuma competição da Federação Paulista de Futebol na cidade, o clube teve que mudar o CNPJ para Americana. Hoje é o Sport Clube Atibaia de Americana, né? Então, tem toda essa questão, mas o clube vem se destacando aí nos últimos tempos, tendo notícias ali relevantes, né, pelas questões das contratações. Teve o jogo treino contra o Always Red da Bolívia, né, no Bourbon, aqui no Hotel Bourbon em Atibaia. Então, tem toda essa questão. Acho que o time está se preparando para tentar um inédito acesso na história do clube. Então é isso, esse final de semana tem mais jogos, tanto na A2 quanto na A1. Na A1 o Bragantino joga contra o Guarani. Então a gente volta na semana que vem para comentar sobre esses jogos também e falar sobre a sequência da temporada aqui do Bragantino, que na semana que vem já tem Copa do Brasil, né? Então tem muito jogo. E também tem muito jogo e também a gente não sabe se eles vão ser anulados também, do jeito que está o futebol agora, né? Então a gente também não dá para ter tanta garantia assim. Lembrando que com os dois representantes aí da Série A2, o Sport Clube Atibaia e o Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil joga no sábado contra o São Bernardo Futebol Clube, em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. E o Atibaia enfrenta a Portuguesa no estádio do Canindé. Né? Acho que vai ser um dos grandes jogos da rodada na Série A2. E acho que vai mostrar ali dois times que estão tentando almejando o acesso, né? A Portuguesa que empatou, fez, acho que foi a melhor partida da Série A2 na primeira rodada foi o empate contra a Portuguesa Santista, a Lusa que foi até Santos enfrentar a Briosa, e foi um grande jogo, 2-2, bem movimentado. O Leandro, que hoje é goleiro da Briosa, que já jogou no Atibaia, defendeu um pênalti, depois o árbitro marcou outra penalidade, e a Lusa no final da partida empatou e conseguiu um ponto. Vai ser um grande jogo no fim de semana. Espero que vamos aguardar para ver se vai ocorrer mesmo, por todas as complicações que o Brasil vem passando com relação à pandemia, o coronavírus. Então a gente vai aguardar para ver se
se os campeonatos, as competições vão ser paralisadas ou não, né? Se eu não me engano, esse jogo teve um gol de bicicleta, não teve? Portuguesa e Um gol de portuguesa? bicicleta, De portuguesa, assim. bicicleta. Então, foi um jogo bem interessante para assistir. Agora, os jogos ficam naquele aplicativo da Federação Paulista para ver Paulistão depois? Play. No Paulistão Paulistão Play. Play. Eles ficam lá para Os você jogos, poder assistir depois? os jogos são transmitidos pelo Paulistão Play e no Maicujo, né? Tem também a federação está publicando os melhores momentos ou os gols de cada partida também no YouTube. Então é um jeito acessível também de visualizar os jogos da rodada. E lembrando que dia 7 vai iniciar a Série A3, né? Série A3 que ainda não se iniciou. E também tem a questão também da pandemia, né? A gente sabe que os clubes da Série A3 têm muito mais dificuldades que os times da Série A1 e da Série A2. Então vai ser algo difícil de saber o que vai acontecer, né? Vamos esperar nos próximos dias e ver o anúncio da Federação Paulista, também do governo do Estado de São Paulo, para ver se o campeonato vai ter continuidade ou vai ser paralisado. Então é isso, a gente volta em algum momento para comentar a rodada, ou para não comentar a rodada, dependendo do que for acontecer, mas a gente deve voltar para comentar mais sobre futebol. Então é isso, até mais, até a próxima Arquibancada Caipira. Valeu.